nome de Jesus, amém e amém. Amém? Se você puder, feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti com a segurança que a Sua palavra nos dá de que onde dois ou mais estiverem em Seu nome, o Senhor estaria presente. Que o nosso coração e a nossa mente possam corresponder à Tua presença, nos entregando, esquecendo, Senhor, um pouco da correria do dia a dia, tudo que nós passamos e tudo que nós deixamos lá fora, para que possamos nos concentrar naquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite, que o Senhor possa ter liberdade, encontrar liberdade em nosso coração, para plantar essa semente da Tua palavra em nós, em nome de Jesus, que o Seu Espírito tenha liberdade no nosso meio, e que o Senhor possa, Senhor, tocar as nossas vidas e que possamos sair daqui diferente de como entramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Obrigado. A palavra de Deus nos fala muito sobre altares. Amém? Mas o que seria um altar? Se você verificar no Google ou no dicionário, vai aparecer que altar é uma palavra que deriva do latim altare, que significa altos, elevado, lugar elevado para sacrifício. Altares eram elevados para se buscar uma conexão com o campo divino. Então nunca se fazia um altar na mesma altura do solo. Sempre se erigia algumas pedras, fazia-se um elevado, porque eles tinham a consciência de que aquilo fazia uma conexão com o céu, com o divino. E uma mesa sagrada que era destinada à celebração e a sacrifício. Amém? Ela simboliza, através do sacrifício, o encontro com Deus. E ela aponta, basicamente, para Cristo, onde a cruz, por exemplo, foi o altar de sacrifício de Cristo para toda a humanidade, onde Ele se entrega, onde Ele entrega a sua dedicação total e pessoal para todo aquele que nele crê, como sacrifício a Deus pelas nossas vidas. Amém? Pois a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então a única forma de nós pagarmos o nosso pecado seria com a nossa morte. Então Ele morre no meu e no seu lugar em sacrifício ao nosso pecado. Amém? Como nós vimos, Ele nos liga ao divino. E isso não é exclusividade dos cristãos. Toda religião, todo culto, toda celebração religiosa, todo ritual, seja ele de qual religião for, você vai encontrar um altar. Um altar com velas, um altar com santos, um altar com símbolos, um altar com imagens, um altar com pessoas, com cruz, altar de toda forma e de todo tipo, dependendo, lógico, de cada religião, mudando de uma crença para outra. Amém? Em poucas palavras, nada mais é do que um lugar que liga ao que nós cremos. Ali nós oferecemos algo, ali nós entregamos a nossa devoção, a nossa dedicação, o nosso serviço, o nosso respeito, ligamos laços de fé, entregamos tudo aquilo que somos e acreditamos. Amém? Na Bíblia, por exemplo, há várias passagens sobre altares. E hoje nós vamos aprender algumas coisas sobre os altares construídos por Abraão. Abraão, se você não sabe, ele é um homem que foi chamado por Deus num lugar chamado Ur dos Caldeus, onde Deus, ele vivia lá com os seus familiares, e Deus o chama e o convida ou o convoca para seguir, largar todas as seus familiares, suas coisas, e seguir
num destino em que Deus iria mostrar uma direção para ele. E ele vai, guiado pela sua fé, ele abandona tudo, pega suas coisas e segue, única e exclusivamente sendo guiado por Deus. Abraão, então, é considerado por todas as religiões cristãs como pai da fé, sendo sempre um homem de altares em toda a sua vida. Se você ler a história de Abraão, você vai ver, e nós vamos ver aqui algumas, que ele construiu altares. Cada altar que ele constrói representa um processo de amadurecimento de fé e de uma caminhada com Deus. E por que o altar é importante para nossas vidas? Porque são neles que nós nos rendemos a Deus. São neles que nós recebemos de Deus direção. E baseado nisso, todo aquele que caminha longe de altares, caminha longe de Deus, longe da sua direção. Porque são nesses altares, como eu já havia dito, que nós ali sacrificamos e entregamos tudo que temos. Entregamos ali os nossos medos, nossos traumas, nossas angústias, fazemos os nossos pedidos, ali entregamos a nossa insegurança, a nossa incapacidade, fazemos as nossas queixas, as nossas intercessões, ali nós colocamos os nossos sonhos, tudo que desejamos, apresentamos a Deus nos altares. Amém? Estão aí? Um cristão não pode viver sem um altar. Até mesmo um ateu, aquele que diz que não acredita em nada, ele tem um altar. Talvez não tenha um altar para algo divino, mas se ele não tiver um altar para algo divino, ele terá um altar para si próprio, porque é na sua força que ele confia, é na sua capacidade que ele confia nele mesmo, e ele acredita que ele só depende dele mesmo. Então ele constrói um altar para ele. Ele é o seu Deus. Amém? Só que muitas vezes, mesmo nós sendo cristãos, mesmo nós conhecendo um pouco da palavra, acabamos vivendo como um ateu, confiando na força do nosso braço, confiando na nossa capacidade, achando que da nossa forma é melhor, que do nosso jeito é melhor, achando que sabemos muito mais do que Deus, e se nós formos pela nossa intuição ou pela nossa razão, nós vamos nos dar bem. E não é bem assim. A gente sabe disso. Amém? Só que como nós vimos, é inevitável que você tenha altares. Então, se você não está levantando um altar, erigindo um altar a Deus, você está levantando um altar a alguma coisa ou a alguém. Talvez para você mesmo, confiando em você mesmo, confiando na tua intelectualidade, confiando na tua força, confiando na tua capacidade. Isso é muito perigoso. Abraão constrói, na sua jornada de vida, 7 altares físicos. Porém, nós não precisamos ter altares físicos. Nós podemos ter altares espirituais. O seu quarto pode ser o seu altar de encontro com Deus. O teu carro pode ser o seu altar de encontro com Deus. Um lugar que você se isola pode ser o seu lugar de encontro com Deus. Um monte, a tua igreja, ou no meio do nada. Existem pessoas que gostam de ficarem sozinhas, numa praia, numa trilha no meio do mato, num campo. Pessoas que gostam de fazer caminhadas, que gostam de surfar, que gostam de aventuras radicais, sozinhos. E é às vezes nesse momento isolado ali que ele tem o seu tempo com Deus, ele faz o seu altar com Deus. Talvez a sua cama é o lugar onde você fique à vontade para falar com Deus, falar dos seus problemas, entregar suas dores, entregar a sua confiança a Deus. Amém? De uma forma ou de outra você está construindo um altar a Deus. Como nós vimos, Abraão constrói esses altares. E apesar de viver em constante contato com Deus, num altar espiritual de adoração e obediência, nós vemos que ele constrói também altares físicos. E para você ter uma ideia o que era esse altar físico que Abraão construía, ele pegava um monte de pedra e amontoava um monte de pedra
e aquele monte de pedra era um altar, amém? Ali era um lugar onde ele derramava óleo, ali era um lugar que ele santificava a Deus, entregava a Deus, e ali ele fazia suas orações, seus pedidos, seu sacrifício. Ali eles sacrificavam animais, ali eles derramavam sangue, e era uma forma deles se ligarem com Deus. Ali ele constrói marcos de fé, de revelação, de separação do mundo, de dedicação a Deus, de entrega total ao Deus que ele cria. O altar nos traz, repete comigo, alinhamento, posicionamento, restauração, intimidade com Deus, rendição, identidade e entrega total. Abra para mim, por favor, Gênesis capítulo 12, verso do 1 ao 3. Gênesis 12, do 1 ao 3. Só muda a página. Aí. Então, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Aqui nós vemos os 3 primeiros altares que Abraão constrói. Deus dá uma direção, Deus faz uma convocação a Abraão: saia, vá para onde eu te mostrarei, e então há uma condicional, amém? Deus dá uma ordem, Deus dá uma convocação, e se ele obedecer, né, então é uma condicional. A Bíblia inteira é assim, queridos. A Bíblia inteira Deus nos mostra direções, a Bíblia inteira Deus nos, como uma bússola, como um GPS, nos mostra um caminho, e todas as vezes é uma opção minha ou sua escolher obedecer ou escolher desobedecer. Não há outro caminho. Por isso a Bíblia também fala que é sim, sim e não, não. Amém? É o caminho do bem e o caminho do mal, vida ou morte, bênção ou maldição. Não tem um terceiro caminho, não tem um talvez, quem sabe, pode ser. Não, é sim ou não. Ou você aceita e obedece, ou você não aceita e desobedece. Então Deus fala: saia, vá para onde eu vou te mostrar, e então farei de você uma bênção, farei de você uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome e te protegerei, abençoando os que te abençoam e amaldiçoando os que te amaldiçoarem. A mesma proposta que Deus fez para Abraão, Deus continua fazendo para mim e para você todos os dias. Amém? Se você estudar um pouco a história de Abraão, quando ele vivia em Ur de Caldeus, Abraão e seu povo, Abraão e seu pai, Abraão e sua família, eles eram politeístas. Eles adoravam a vários deuses. Eles tinham uma vida em que eles não conheciam o Deus da Bíblia, o Deus único, o Deus criador, o Deus que fez todas as coisas, o Deus Pai. Ele conhecia outros deuses, mas não conhecia esse Deus. Então parece muito simples quando a gente lê friamente ali na Bíblia e fala assim: Deus falou com ele, ele obedeceu, não tinha outra opção. Mas Abraão não era e não tinha a cultura que eu e você temos de conhecer um só Deus. Então ele poderia falar: qual Deus que está falando comigo? Qual Deus que fala comigo? Por isso é muito importante, queridos, você saber quando é Deus que fala com você, quando é o seu coração que fala com você, quando é a sua intuição que fala com você, quando é a sua raiva, a sua ira, a sua vingança, porque existem vários sentimentos no nosso coração juntos, amém? E muitas vezes eu já vi pessoas tomando decisões erradas e falando:
eu orei e Deus falou comigo. Queridos, todas as vezes que aquilo que você sentir, que foi Deus que falou com você, contraria alguma coisa que está nas Santas Escrituras, não foi Deus que falou com você. Deus falou para eu me separar da minha esposa. Deus falou para eu matar esse cara, porque ele fez tal coisa comigo. Dá uma olhada na Bíblia. Vai contrariar o que está na Bíblia? Vai. Então não foi Deus que falou com você. Amém? Então Abraão ouve a Deus. E eu e você podemos ouvir a Deus todos os dias. Todos os dias Deus fala para mim e para você: saia. Saia da vida que você está vivendo. Saia do pecado que você está cometendo. Saia da escuridão que está envolvendo a tua vida. Da mentira que está envolvendo a tua vida. Saia da traição que você está fazendo com o seu cônjuge. Saia desse negócio enrolado que você está se envolvendo. Saia dessa terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Sabe por que muitas vezes eu e você não aceitamos? Porque o amanhã, o que vai acontecer se eu largar a minha amante? O que vai acontecer se eu parar de fazer do jeito que eu estou fazendo aqui no meu trabalho, que tem me dado lucro? O que vai acontecer se eu parar de mentir? O que vai acontecer? Eu fico com medo do desconhecido. Então eu prefiro viver na minha segurança, pseudo-segurança, e eu tenho medo de dar um passo de fé que Abraão deu, de viver o desconhecido de Deus, mesmo sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu prefiro continuar com o meu altar. Eu prefiro continuar confiando em mim, confiando nas minhas conexões, na minha força, na minha inteligência. E eu me privo de viver um momento de fé eu vou fazer do jeito que Deus está fazendo. Eu vou fazer do jeito que Deus está falando. Eu vou fazer e vou na direção que Deus está me mandando. Independente de saber o que vai acontecer. Porque eu sei que Deus vai preparar algo bom para mim. Então Deus fala todos os dias para mim e para você: saia dessa vida que você está vivendo e venha para um lugar que eu te mostrarei, algo que você nunca viu, te darei uma vida que você nunca viveu. Você vai viver algo que você nunca viveu. Se você me obedecer, então eu te abençoarei. Então eu engrandecerei o seu nome. Então eu te prosperarei. Amém? Queridos, você já viu na Bíblia que diz que onde abundou o pecado, transborda a graça de Deus? Você pode ver que todo homem, toda mulher que é muito usado por Deus, em algum momento da sua vida ela teve que ter uma atitude radical de mudança. Se você ver a vida de um atleta vencedor, um atleta olímpico, em algum momento da sua vida, ele teve que ter uma atitude radical. Viver uma vida diferente dos outros, viver uma alimentação diferente dos outros, ter uma rotina de vida diferente dos outros. Alguns começaram junto com ele, treinando, ficaram no meio do caminho, porque não conseguiram, não aceitaram a rotina, não aceitaram o estilo de vida que ele optou, então pararam no meio do caminho e a medalha de ouro foi para o pescoço de uma pessoa só. O Senhor quer te dar uma medalha de ouro. O Senhor quer te colocar no pódio. Mas cada um de nós, queridos, tem uma rotina traçada por Deus, um destino traçado por Deus, que só eu e você podemos falar para Ele: sim, eu aceito e vou, ou não, eu não aceito. Porque eu não vejo para onde eu vou. É como se alguém te colocasse num túnel escuro. Quem aqui já foi em parques? Beto Carreiro, Play Center, Hop Harry. Tem aqueles brinquedos que é tudo escuro, né? E mesmo a gente sendo adulto, mesmo a gente sabendo que tudo aquilo é brincadeira, mesmo sabendo que os monstros que vão aparecer são pessoas maquiadas e vestidas de monstro, a gente não fica com medo? Eu levei a minha filha para ver a monga. Quem já viu a monga? É uma jaula. Então aparece um locutor, fica tudo escuro, uma musiquinha. E aparece o locutor falando:
numa ilha, um monstro aparecia. E começa a falar a historinha de uma... Você fica ouvindo ele falar, de repente, do nada, acende uma luz e tem uma jaula vazia. E ele continua narrando que uma mulher foi amaldiçoada e ela se transforma num monstro. E, de repente, ele levanta a voz e aquela mulher aparece do nada transformada num gorila. E cata a grade e começa... Pá, 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 pá. Meu irmão, não fica um. Sai todo mundo correndo. Mesmo você sabendo que é uma bobeira, que é alguém vestido de... bem grotescamente, com um macacão lá de gorila, mas sai todo mundo correndo. A minha filha olhou para mim e falou assim, pai, que bobeira que você me... Eu falei, mas é legal, pô. É legal. Por quê? Porque a gente tem medo do desconhecido. Tem medo do que vai aparecer. Então, quando você vem para a igreja, você não sabe como vai ser a sua vida se você parar com as amizades que você tem, parar de beber, parar de frequentar os lugares que você frequenta, parar de viver a vida no estilo que você vive e viver uma nova forma de vida. Você não sabe o que vai acontecer, então você fala, puxa, não sei se eu vou, se eu não vou, não sei se eu aceito Jesus, se eu não aceito. Não, eu gosto de Deus, eu acho legal a igreja, eu gosto das musiquinhas, eu gosto da Bíblia, mas agora eu entregar a minha vida para esse estilo de vida, não sei. Por isso, queridos, muitas vezes nós ficamos atrasando os nossos altares de bênção, porque nós não damos o passo de fé. Por isso Abraão é conhecido como o pai da fé, porque mesmo sem saber o que lhe esperava, mesmo sem saber o que estava sendo reservado para ele, para os próximos dias, para os próximos anos, ele toma um passo de fé, larga a segurança da sua família, a segurança do seu lar e vai. Amém? Nós temos medo do desconhecido, medo de viver aquilo que nós não conhecemos, mas não tem outro jeito de vivermos as promessas de Deus se nós não formos espiritualmente ousados. Amém? Como eu havia dito, todas as pessoas que você vê que vivem algo tremendo com Deus, algo sobrenatural com Deus, é porque tiveram atitudes fora do normal. Eu li num livro, um homem muito usado por Deus, foi usado por Deus na década de 60 e 70 na China, e ele chegou a fazer jejum de 60 dias. Já pensou? 60 dias. De joelhos, orava 8 horas. 8 horas orando. O cara vai viver um sobrenatural? Não vai. Mas é a escolha que ele fez. A ponto, queridos, de quando ele saiu do lugar e ficou 10, 15 anos sem voltar ali, porque era um país comunista e depois abriu a entrada para missionários, quando os missionários vieram na cidade em que esse homem vivia e começaram a pregar a Cristo, sabe o que eles diziam? Ah, nós conhecemos ele morava aqui, ó. É o irmão Lee. Ele morava aqui, ele fazia... Não, você não está sabendo. Esse aqui é Jesus de Nazaré, fazia milagres, ressuscitava morto. E o irmão Lee. E ele ressuscitou umas pessoas aí. Não, ele curava os enfermos. É o irmão Lee. Ele orava para as pessoas eram curadas. Então, o sobrenatural na vida dele era tão natural que quando foi pregado Jesus para algumas pessoas, as pessoas confundiam ele com Jesus. Por quê? Porque viveu uma vida radical. Ele era proibido de ler a Bíblia, então ele decorava uma folha, arrancava da Bíblia e comia. Aí ele decorava a segunda, arrancava e comia. Ele só ia poder comer depois que ele decorasse, porque ele não ia ler mais. E assim ele decorou quase todo o Novo Testamento. Não tem jeito, querido, de você viver o sobrenatural de forma radical com Deus, se nós decidirmos viver a mesmice da vida que a gente vivia antes, apenas frequentando a igreja no domingo. Eu venho no domingo, tiro a zica e volto para a minha vida normal segunda-feira. Aí domingo eu venho de novo, tiro a zica de novo e segunda-feira vida normal. Eu continuo vivendo a mesma vida,
porém, eu venho na igreja. Verso 4, a Bíblia diz: assim partiu Abraão. Darei esta terra à sua descendência, e ali ele constrói um altar. Um Deus lhe aparece, lhe chama, lhe faz uma promessa, sem bússola, sem endereço definido, sem mapa, apenas contando com a fé, ele obedece e vai. Mesmo não vendo nada, não sabendo nada, apenas confiando. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Você tem vontade de receber algo de Deus? Então obedece, querido, mesmo sem saber o que te espera, mesmo sem saber o que Deus vai preparar para você. Porque ele diz assim: se um pai, seu filho lhe pedir um pão, acaso ele lhe daria uma pedra? Se um pai que é pecaminoso é bom com seu filho, quiçá Deus que está no céu. Você acha que Deus vai te dar algo ruim, querido? Então nos resta obedecer. Ele não faz um altar agradecendo a Deus, porque ele ainda não recebera nada. Ele faz um altar agradecendo por ter sido escolhido por Deus, visitado por Deus. Então ali ele se entrega, ali ele se alinha, ali ele se posiciona, ali ele restaura a sua vida antes guiada por ele mesmo e por outros deuses, agora sendo guiado apenas pelo Deus vivo. Nós temos o hábito de quase fazer uma troca com Deus. Se Deus me der, eu vou fazer um jejum. Se Deus me der, eu vou ler a Bíblia inteira. Se Deus me der, agora eu não falto mais nenhum culto. Se Deus me der, aí eu vou ficar firme na igreja. Se Deus me curar, se Deus me livrar dessa, se Deus fazer isso, se Deus fizer aquilo. A gente quer fazer uma troca com Deus. Quando na verdade, primeiro eu agradeço, porque eu já fui visitado por Ele. Você não está aqui? Amém? Você já foi visitado por Deus. Deus já teve um encontro com você. O Espírito Santo de Deus já te chamou para um lugar maravilhoso, que é a presença dEle. Ele já teve um encontro contigo. Então nos resta, querido, fazer um altar de agradecimento todos os dias. Obrigado, Deus, por o Senhor ter me alcançado. Obrigado, Deus, por o Senhor ter alcançado a minha família. Obrigado, Deus, por eu ter conhecido a Tua palavra. Obrigado por eu estar vivo. Eu estava conversando com um pastor na conferência. É legal que a gente reencontra pastores que estão longe no campo, às vezes em outro país, em outros estados. Então a gente reencontra, bate um papo e tal. E um pastor que eu estava conversando, a esposa dele é cadeirante. Ela tomou um tiro há uns 10, 15 anos atrás. Ela tomou um tiro, pegou a coluna e ela ficou paralisada da cintura para baixo. E às vezes quando ele está meio nervosinho, reclamando, meio bravo, ele falou que ela vira para ele e fala assim: quer trocar? Ah, eu não acho a roupa que eu queria. Cadê aquele meu tênis? Ela fala para ele: quer trocar? Ah, esse carro está fazendo barulho. Quer trocar? Você já viu a dificuldade que eu tenho para entrar no carro? Você já viu a dificuldade que eu tenho para pôr um tênis? Você já viu a dificuldade que eu tenho para pegar uma roupa no armário? Você já viu a dificuldade que eu tenho para me banhar? Quer trocar? Então para de reclamar. Queridos, às vezes a gente precisa olhar um pouco para trás, para o retrovisor. E tem muita gente lá atrás que está bem pior do que nós. Só o fato de nós acordarmos de manhã, escovar o dente sozinho, tomar um banho sozinho, me vestir sozinho. É muito bom, às vezes, a gente cuidar de alguém enfermo. Porque você fala: Deus, obrigado, porque não sou eu. Obrigado porque eu estou cuidando dela e não tem alguém cuidando de mim.
Às vezes a gente quer carro, quer ganhar dinheiro, quer uma casa nova, mas, querido, você já tem o que você mais precisa, que é a presença do Senhor. Então começa a construir um altar de agradecimento a Ele todos os dias. Começa a falar para Ele: Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Mateus capítulo 16, verso 24. Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele está falando, cara, todos nós temos uma cruz para carregar. Não dá para eu colocar minha cruz de lado e querer carregar a sua. Ou você colocar a sua de lado e querer carregar a minha. Cada um de nós tem uma cruz, amém? E não é ruim, é a que você precisa. Porque quem te deu essa cruz sabe o que você precisa. Amém? Tem uma historinha que um cara chegou para Deus e falou assim: ô Deus, o senhor podia chegar na casquinha do ovo para mim com essa cruz, né? Pô, essa cruz me machuca todo, meu. Me rala todas as costas. Aí Jesus abre uma porta, tem uma infinidade de cruz. Aí ele fala assim: vai lá, escolhe uma cruz para você. Aí ele vai ver lá, embaixo da cruz tem o nome das pessoas. João da Silva. Aí ele pega a cruz do João, dá uns passos. Ah, isso aqui é muito pesado. Aí ele vai na outra cruz lá, Maria, não sei do que. Aí ele põe nas costas, dá uma experimentada, dá uns passos. Ah, não, isso aqui está machucando aqui. E assim ele vai, experimenta 10, 20, 30, 50. De repente ele pega uma e fala: pô, isso aqui ficou legal. E ele dá uns passos. Pô, essa não está muito pesada. Está aconchegada aqui no meu ombro. Essa aqui, vou levar isso aqui. Aí você vai levar essa? É. Olha aí no pé da cruz de quem quer. Aí ele olha, está o nome dele. Não tem jeito, meu irmão. A melhor cruz é a sua. Amém? Ela foi feita especial para você. Gálatas 2:20, a Bíblia diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo neste corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Todos nós temos uns chamados de Deus, amém? Não há ninguém que se aproxime do Evangelho, que se aproxime de Deus, única e exclusivamente para você ser filho, receber a salvação e amanhã ir para o céu. Não. Há um propósito de Deus para a tua vida. Talvez nós não queremos cumprir o chamado ou cumprir o nosso propósito, mas há um propósito de Deus para você, amém? No altar do chamado, querido, primeiro eu me sacrifico para servir o meu Senhor e Salvador. E todo aquele que se sacrifica, deixa de ser para Ele ser, amém? Então, quando você vê alguém falando assim: a minha oração, a minha igreja, a minha palavra, corre. Não tem nada meu, é tudo dele, amém? Eu sempre falo aqui, se você vê alguma coisa boa em mim, não se preocupa, não é meu, é de Deus. Se você vê alguma coisa ruim, fique tranquilo, é meu mesmo. Porque nós somos assim, queridos. O que há de bom em nós vem de Deus, porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Amém? E que nós somos pecadores. E o que nós merecemos, se não for a graça de Deus e a misericórdia, é fogo e enxofre, é o que a Bíblia diz. Então, cuidado você ficar batendo no peito e ficar: não, eu não sou nada. Cuidado, você fica construindo um altar para você mesmo. Viver em Cristo é assim, é inexplicável. Esteja assim, depois que você decide viver em Cristo, esteja assim, pronto para enfrentar conflitos externos. Pessoas não vão entender por que você se converteu, para que você se converteu, e conflitos internos. Porque quando você vê a cruz machucando,
Você vai falar, para que eu estou vivendo isso, meu? Será que precisa ser assim? Por que, Deus? Por quê? Por que comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Sim ou não? Você já passou por isso ou não? De ficar questionando Deus, por que aquilo está acontecendo? Por que tem que ser daquele jeito? Por que com você? Às vezes a gente se compara, pô, mas com fulano não foi assim. Com o outro não foi assim. Quem é mamãe aí? De mais de um filho? Todos os partos foram iguais? Todas as criações foram iguais? Por que você espera que com você seja igual ao outro? Sabe por que não vai ser? Porque você é um indivíduo e você é especial. Então o seu tratamento é VIP. É direto com Deus. Amém? Mesmo que você não entenda e não goste do jeito que está acontecendo. Diante do altar da chamada, você primeiro precisa adorar, para depois você fazer o sacrifício. Porque a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então primeiro eu preciso reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus, o que Ele é para mim. Não o que Ele vai me fazer, mas Ele já ter se encontrado, Ele já ter se revelado a mim. Eu já venci, eu já deveria estar feliz, amém? E o resto, Deus só me dá força para me adaptar e aceitar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. O quarto altar que Abraão constrói é o altar da intimidade com Deus. No verso 8, a Bíblia diz, então ele moveu-se e edificou um altar. Aquele que está disposto a seguir a Cristo, deve também estar disposto a seguir com Ele. Que é diferente você servir a Ele e servir com Ele. Amém? Sim ou não? Às vezes a gente está disposto e acha fácil seguir a Cristo. Mas às vezes a gente não está disposto e não acha fácil seguir com Ele. Deus não quer um empregado, um funcionário. Deus quer um filho e uma filha. Amém? Um filho e uma filha não faz porque mandou. Faz porque é meu. Eu não arrumo a minha casa porque minha mãe mandou. Eu arrumo porque ela é minha casa. Eu não cuido bem e com zelo da minha casa porque senão a minha mãe vai dar bronca em mim. Não, é porque é a minha casa. Aqui é a casa de Deus. O reino de Deus, que envolve o mundo, o qual Ele quer salvar, as pessoas que nele vivem, tem que ser a sua casa. A preocupação de Deus com as pessoas do mundo tem que ser a nossa. O amor de Deus com as pessoas que estão vivendo no mundo tem que ser o nosso. O mesmo amor que Cristo tem pelos perdidos tem que ser o amor que está no nosso coração. Isso é viver e servir com Ele. Porque servir a Ele é só vir na igreja, cumprir um ritual e ir embora para casa. Isso é servir a Ele. Mas servir com Ele é fazer o que Ele faz. Amém? Ele diz assim, eu faço o que o meu Pai faz. Não é isso que Ele diz? Eu faço o que o meu Pai faz. A partir do seu chamado, você deve se firmar ou firmar uma parceria com Deus. Não se faz nada sozinho. Mas para isso eu preciso ter intimidade com Deus. Você pode ver que os grandes homens de Deus, todas as vezes que eles iam tomar uma atitude, eles separavam um tempo para orar. Davi, quando ia guerrear, ele separava um tempo para orar. Ainda que o exército dele fosse de 10.000 homens para brigar com 1.000 homens. Teoricamente, a vitória era certa, mas ele ia orar. E se Deus falasse, não vai, que eu não estou contigo nessa, ele não ia. Se ele tivesse 100 homens para combater 10.000 homens e Deus falasse para ele, vai que eu estou contigo, ele ia e vencia. Quantas coisas a gente faz sem consultar a Deus?
eu estou falando coisas práticas, coisas do nosso dia. Eu não estou falando de você ir tirar comida num restaurante e chega na gôndola lá e fala assim, pega o tomate ou pega o alface? Espera aí, moça, que eu vou orar. Não é isso que eu estou falando. Mas eu vou comprar alguma coisa, eu vou tomar uma decisão com os meus filhos, vou tomar uma decisão com a minha esposa. Separa um tempo para orar, para ouvir a voz de Deus. Amém? Se nós fizéssemos isso sempre, quantas coisas nós teríamos evitado na nossa vida? Amém? Outro dia uma pessoa me ligou e falou, pastor, me ajuda aí em oração. Apareceu uma proposta aqui de compra de um carro, está dentro do meu orçamento, o preço está até bom, o cara me facilita, é um carrinho bom, mas eu não quero fazer se Deus não quiser que eu faça. Eu falei, tá bom. Ele foi orar, eu também fui orar. Depois ele me mandou uma mensagem, pastor, obrigado, mas Deus não me deu paz, não me deu tranquilidade, eu não vou comprar. Eu falei, glória a Deus. Às vezes, compraria, esse carro daria um problema, traria outro problema para ele, porque ele ia ter que devolver, o cara não ia aceitar, aí briga com o cara. Já viram isso ou não? Então a melhor saída, queridos, é orar. Amém? Tiago capítulo 2, verso 23, a Bíblia diz, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Ali em Betel, que significa casa de Deus, e quem frequenta a sua casa deve ser seu amigo, sim ou não? Eu não abro a casa para todo mundo. Eu não abro a casa para qualquer um. Amém? E mesmo dentro da casa, existem níveis de intimidade. Tem gente que você vai receber no portão, tem gente que você vai receber na sala, tem gente que você vai levar para a cozinha, e tem gente que tem liberdade para ir em qualquer repartição da tua casa, sim ou não? Níveis de intimidade. Cuidado com quem entra na tua casa. Amém? Betel, casa de Deus, casa de amigo, onde você se alimenta se relacionando dia a dia, onde você ouve, onde você entende. Quanto mais você tem contato com aquela pessoa, você entende com maior facilidade, você ouve e entende com mais frequência. Então Abraão começa a criar uma intimidade com Deus, ali ele obedece, é correspondido e começa a conhecê-lo mais e mais. E olha que interessante o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, verso 3. Clame a mim, e eu te responder-te-ei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Quando você começa a buscar mais, você conhece mais profundo o coração de Deus, mais íntimo. É como um casal que tem 6 meses de casado, namoraram 6 meses, tem 6 meses de casado. E você conversar com um casal que tem 30 anos de casado, os dois já não brigam. O casal novinho briga por tudo. Canal de televisão, briga porque largou a pasta de dente ali aberta, briga. Eu vi um casal que brigou porque ela falou para mim, pastor, ele coloca o papel higiênico do lado errado. Bugou a minha cabeça. Eu falei, como assim do lado errado? Tem lado certo? Não, porque o lado certo é você puxar o papel higiênico. Ele coloca ao contrário, ele tem que vir por baixo. Eu falei, meu Deus, o importante é limpar. Que lado que vai ter o papel, tanto faz. E o casal estava tretando por causa disso, meu irmão. Da posição do rolo de papel higiênico. Eu falei, meu Deus. Aí eu olhei para a pastora e falei, caramba, nós já estamos evoluídos, hein? Por causa disso a gente não... Eu brigo se não tiver papel, aí eu vou brigar. Vocês estão entendendo? Às vezes com Deus nós somos muito imaturos.
Somos como criança, fazemos birrinha. Ah, se não der, eu vou chorar. E Deus vai falar, chora. Mas você não vai pressionar a Deus porque você chorou. Então não vou mais na igreja. Eu falo, azar é seu. Quem perde é você, não sou eu. Mas nós somos assim. O relacionamento torna-se íntimo. E então Abraão passa de um amigo para filho. Deus não quer que você seja apenas um amigo, uma amiga. Deus quer que você seja filho e filha. Amém? O quinto altar é o altar da rendição. Gênesis capítulo 13, verso 18. A Bíblia diz o seguinte: então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manri, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. O Deus de promessas que tirou Abraão da terra de Ur se revela mais uma vez. Abraão traz consigo o seu sobrinho Ló. Quando Abraão sai da terra, ele leva junto um sobrinho. Alguns estudiosos acreditam que talvez esse sobrinho seja órfão. E por esse motivo, protegendo aquele jovem, querendo abraçar aquele jovem, trazer aquele jovem consigo, Abraão leva o sobrinho junto com ele. E quando você está perto de quem é bênção, você também é abençoado. Amém? Assim como o contrário também. Quando você está perto de quem não presta, você também começa a virar uma tranqueira. Você fica perto de um mentiroso, daqui a pouco você está mentindo. Não é? Talvez a sua mãe já tenha falado para você, quem dorme com cachorro, acorda com pulga. Não é? Quem anda com morcego, dorme de cabeça para baixo. Que mais? Você já ouviu esse ditado ou não? Porque é inevitável, meu irmão. Você começa a andar com um baiano, daqui a pouco você está falando oxente. É ou não é? Você está andando com um carioca, daqui a pouco você fala glória a Deus. Não é? É inevitável, a gente vai pegando o jeitão do outro. Então, querido, cola em quem é bênção. Cola em quem é de Deus. Cola em quem tem compromisso com Deus. Amém? Cola com o seu líder de célula. Cola com um irmão que te abençoa, que ora por você, que te aconselha. Porque, meu irmão, é perda de tempo, é atraso de vida você ficar andando com quem é pior do que você. O que você vai ganhar com isso? Abraão leva Ló, e Ló, a Bíblia diz que começa a prosperar da mesma forma que Abraão, a um ponto que Ló se sente à vontade para trucar Abraão. Ela falou, Abraão, seguinte, você tem um monte de gado aí, você tem um monte de animais, eu também tenho, os meus pastores já estão tretando com seus pastores, já não tem pasto para todo mundo, já não tem água para todo mundo, então vamos fazer o seguinte, você vai para um lado, eu vou para o outro. Abraão podia falar assim, caramba, eu trouxe esse moleque que não era nada, agora esse moleque está querendo me peitar, faz o seguinte, meu irmão, vaza, que esses bichos que estão com você aqui, esses animais, é tudo graças a mim. Então, pedala, vai para o Egito, vai para Sodoma e Gomorra, você não está se engraçando com eles? Vai embora. Não, Abraão falou assim, amém. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para frente, eu vou para trás. Se você subir, eu desço. O lugar que você escolher, eu escolho o oposto. O que Ló fez? Ló escolheu as campinas do Jordão, ou seja, uma área regada de água, onde a vegetação é farta, onde ele vai poder cuidar bem dos teus animais, com água, com capim, com grama, com vegetação. E Abraão foi para as montanhas. E adivinha o que acontece? Deus prospera Abraão. Por quê, queridos? Porque a bênção não está no lugar, a bênção está em você. É você que tem aliança com Deus, não é o seu trabalho. É você que tem aliança com Deus. Você já viu gente que está bem num trampo, aí é mandado embora, vai para outro trampo e prospera também. Porque não importa, meu irmão, você tem aliança com Deus.
E onde você for, Deus vai com você. Onde você colocar a mão, Deus vai prosperar. Está lá em Êxodo 25. Amém? Então, queridos, não tenha medo. O que você precisa estar é bem com Deus. Só isso. Foi mandado embora? Glória a Deus. Mudou o trabalho? Glória a Deus. Deus me prosperou lá, vai me prosperar nas montanhas também. Amém? Então, Ló começa a se vislumbrar com o Egito, vê a riqueza do Egito, já começa a ficar apaixonado pelo Egito, prospera, continua acompanhando seu tio, vai para o Neguebe, vai para Betel, agora nos vales do Jordão, ambos prosperam com muitos animais, porém, Ló agora se acha independente, que o seu tio está te atrapalhando. Quantas vezes nós somos assim? Quando a gente chega na igreja, destruído, casamento arrebentado, cheio de problemas, aí a gente vai em todo culto, vai em vigília, é o primeiro a chegar, é o último a sair, chora, fica de joelho o culto inteiro, grita. Tinha um menino que vinha aqui, ele dava salto mortal aqui, quem lembra disso? Lembra? Glória a Deus! Cadê? Sumiu. No começo, meu irmão, tudo que o pastor fala, amém. Come a Bíblia em uma semana. Em uma semana ele lê a Bíblia inteira. Aí arruma um trampo. Aí começa a prosperar. Aí já está comprando umas roupinhas novas, comprou um carrinho. Aí já não vem no culto de domingo. Ô irmão, você não veio domingo? Ah, pastor, tem que cuidar da minha família. A gente foi para a praia dar uma passeadinha. Ô irmão, você não veio no culto da quinta também? Então, hoje fomos comer uma pizza. E aí começa. Quando ele não tinha nada, ele veio pedir oração. E falou, pastor, ora por mim. Eu queria tanto dizimar, mas eu não tenho emprego. Estou lascado. Não tenho uma moeda no bolso. Vem e volta a pé. Aí o pastor orou, ele arrumou um emprego. Aí ele vem e fala assim, pastor, ora por mim, eu estou ganhando 10 mil reais e entregar dízimo de 1.000, tá osso. Vou orar para você ser mandado embora. Aí quem não ganha nada, não precisa dar nada. Nós somos ingratos, queridos. A gente chega igual Ló. Ah, pode deixar que eu vou com você. Eu carrego os seus cavalos, pego água para os seus carneiros, pego água para o camelo. Pode deixar que o capim eu dou, pode deixar que eu ajudo. Daqui a pouco ele está falando, vai para o seu canto, eu vou para o meu. Deus é contigo, é comigo também. Pastor, eu não preciso ouvir todo o culto. Você começa a escolher qual culto você quer vir. Se chega na igreja, se é alguém que vai pregar que você não gosta, você fala, vou embora, hoje é o Amauri, vou embora. Cuidado, querido. O orgulho precede a queda. Cuidado. Quando você começa a achar que não precisa, vigia. É a hora que você mais precisa. Você já está se afastando do seu altar. Eu vejo pessoas que começam a caminhar com Deus, oram. A gente faz a oração das 6 da manhã, o cara está lá toda oração. Toda oração. Daqui a pouco ele começa a pingar. Vem uma, vem outra, vem outra. Daqui a pouco ele some, não vem mais. Olha para quem está do seu lado e fala assim, vigia, varão, ou varoa. Deus começa a nos abençoar, a gente começa a esquecer de Deus. A promessa de Deus, nós vimos logo no começo, tem uma condicional. Então, se você me obedecer, então, eu te abençoarei. É só você olhar para o fim de Abraão e para o fim de Ló. Quem se deu bem, quem se deu mal? Quem obedeceu ou quem achou que a sua dependência era o suficiente? Malaquias 3,18 a Bíblia diz, então vocês verão novamente a diferença entre o justo
e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Sexto altar, o altar da identidade. Você já viu que algumas pessoas que Deus chama, Deus muda o nome? Já perceberam isso? Dos homens aqui, quem é reservista? Se você não sabe o que é reservista, quem serviu o exército? Ninguém. Ninguém serviu o exército. Só um lá em cima e outro. Não, você serviu o guarda-mirim. Guarda-mirim não conta. O Gui falando que serviu o exército, tem 16 anos, como é que serviu o exército? Guarda-mirim. Você comprava a farda lá na ReHap, né? Quando você serve o exército, eles recolhem a sua identidade e lhe dão uma identidade militar, não é assim? E muitas vezes mudam o seu nome. Você chama lá João da Silva, agora você é soldado da Silva. Não é mais João. Às vezes a gente está faltando se alistar no exército de Deus e mudar a nossa identidade. A Bíblia não diz que quer não servos, mas filhos. Então não é mais a sua identidade, é a sua identidade em Deus. É a sua identidade espiritual. Amém? Quando você tiver uma experiência espiritual com as trevas, o diabo nunca vai olhar para você e vai falar assim: Lucas, eu só não venho aqui porque eu tenho medo de você. Não. Eu já ouvi da boca de uma pessoa endemoniada o diabo falar assim: eu não gosto deste que está com você. Ele não falou de mim. Ele falou daquele que estava comigo. Amém? Você precisa saber qual é a sua identidade, meu irmão, minha irmã. Gênesis 22, 9 ao 14. Gênesis 22, do 9 ao 14. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, arrumou seu filho Isaque, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Então Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Ali, Abraão cria uma identidade com Deus. Agora eu sei que eu posso confiar em você. Uma vez eu vi alguém criticando um pastor que havia passado o cajado para o filho. E essa pessoa que criticou falou assim: poxa, tem tanta gente competente na igreja lá, que está há muitos anos na igreja, por que ele não passou para essa pessoa e passou para o filho? Eu falei: por causa da identidade. Essa pessoa, por mais amiga que ela seja do pastor, por vários motivos, um dia ou outro, ela pode dar uma rasteira nele. Sim ou não? Mas o filho não. Por quê? O filho vai olhar e falar assim: que é do meu pai é meu. Ele ainda vai continuar: pai, estou pensando em fazer isso. O pai já se jubilou, já se afastou da igreja, mas todas as
Um filho que honra o pai, amém? Todas as decisões que ele for tomar importante, ele vai falar, pai, estou pensando em fazer isso, o que o senhor acha? Estou pensando em fazer aquilo, o que o senhor acha? Amém? Aqui Abraão cria uma identidade com Deus. Abraão já estava velho, já havia prosperado, muitas das promessas do Senhor já haviam se concluído, já haviam se cumprido. Conhecia Deus de perto, tinha intimidade, mas precisava de uma identidade, provando lealdade, provando que confiava 100% em Deus. E Deus testa justamente a sua identidade. Por quê? Porque se o seu filho morre, acaba a sua descendência. Ou seja, acabou a minha identidade. Eu não tenho herdeiro, eu não tenho ninguém que vai levar o meu nome. O meu nome acaba no dia que eu morrer. Então ele sabia que corria esse risco. Eu não sei se eu vou matar o menino e depois Deus vai ressuscitar. Eu não sei se eu vou sacrificar o menino e depois Deus vai me dar um outro filho. Eu não sei o que vai fazer, mas é isso que Deus pediu, é isso que eu vou fazer. E quando ele vai fazer, aparece o anjo e fala, parou. Diminui. Tem um cordeirinho ali, olha ali. Ó. Queridos, por mais que pareça que está impossível, Deus sempre vai encontrar uma saída. Deus sempre vai te dar um escape. Basta que você seja filho. Amém? Por que ele atende Deus prontamente, sem questionar? Ele podia muito bem falar assim, mas Senhor, se eu sacrificar um menino, o que vai acontecer? O Senhor vai me dar outro filho? Eu vou sacrificar e o Senhor vai ressuscitá-lo? O que vai acontecer? Isso não é confiar, meu irmão. Você já viu o pai quando está numa piscina e fala para a criança, pula? O que a criança faz? Pula. Por quê? Porque ela confia plenamente, cegamente, 100%. Eu li uma vez num livro que o cara entrou num avião para fazer uma viagem. Quem já andou de avião? Dá medo ou não? Não? Glória a Deus por você. Eu tenho medo toda vez que eu entro. Já viajei algumas e tenho medo. Irmão, como que pode um barato daquele tamanho, feito de ferro, pesa não sei quantas toneladas, está voando e não bate a asa? Aí aparece uma moça e fala assim, olha, se acontecer alguma desgraça, tem uma portinha de emergência, eu vou fazer o que? Eu vou pular lá de cima? Eu falo, meu Deus. A criança estava tranquila, e a pessoa bem nervosa, a mão suando, e o avião parado lá. E ela viu a criança lá lendo uma revistinha em quadrinhos. Aí ela falou assim, esse menino deve viajar direto. Aí ele falou assim, posso sentar do seu lado? O menininho falou, pode. Ele falou assim, você viaja sempre? Ele falou, não, é a primeira vez. Ela falou, a primeira vez que você está nessa tranquilidade? Eu estou suando aqui, morrendo de medo. O que você faz para ficar tão sossegado assim? Ele apontou assim e falou assim, o piloto é meu pai. Eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor. Queridos, o piloto da tua vida vai sempre fazer o melhor para você. Mesmo que você não entenda naquele dia, naquela hora, mas ele está fazendo o melhor. Amém? Abraão, por que ele não fez questionamentos? Porque ele sabia quem era Deus e ele precisava que Deus soubesse quem ele era. Amém? Quem é casado aí? É que nem promessa de amor. É fácil você falar que ama. Você precisa provar que ama. Quando a esposa olha para o marido com confiança, com segurança, é porque eles já tiveram provas de amor. Amém? Eu sei com quem eu casei. Eu sei quem é essa pessoa. Amém? E quantas pessoas ficam pisando em ovos com o cônjuge? Ah, não sei, vou botar um rastreador no celular, deixa eu ver seu celular.
Deixa eu olhar seu celular. Por que você pôs senha? Por que não sei o quê? Fica brigando por tudo. O que você estava assistindo? Meu Deus. Você já viu gente que vive assim? Vive com o fio descascado, meu irmão. Qualquer coisa dá choque dos dois. Talvez você conheça Deus, mas você precisa olhar para o céu e falar: Deus, agora eu quero que o Senhor me conheça. Amém? Quem é Deus para você? Quanto você confia nele? O que você acha que ele é capaz de fazer por você? Mateus capítulo 16, verso 13, a Bíblia diz assim: chegando Jesus na região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus respondeu: feliz é você, Pedro, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Você já pensou se Deus perguntasse isso para você? O que as pessoas dizem que eu sou? Amaury, João, Maria. E você falasse: olha, as pessoas falam isso. Olha, Senhor, tem umas coisas que é melhor nem falar o que eles falaram. Aí ele fala: tudo bem, eu quero saber o que você acha que eu sou. Quem é Deus para você? Às vezes a gente trata Deus como o Papai Noel. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E quando ele não dá, você fica bravinho, chora, esperneia, briga. O último altar é o altar da entrega. Gênesis 22, do verso 7 ao 13, diz: Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão, Deus há mesmo de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha, arrumou o menino e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar, mas o anjo chamou do céu e disse: Abraão, não toque no menino, como nós já lemos. Mas você imagina Isaque. Isaque, a Bíblia e alguns estudiosos, a Bíblia não, mas alguns estudiosos dizem que ele provavelmente tinha entre 12 e 17 anos. Ele já viu o pai fazer alguns sacrifícios. Ele sabia o que era um sacrifício. E ele olha, tem lenha, tem altar, mas não tem o cordeiro. Mas a Bíblia diz que ele prepara o menino e coloca o menino em cima da lenha. Só se o menino for doido para não perceber o que está acontecendo. E falar: tudo bem, Abraão, um homem de fé, o pai da fé, obedeceu a Deus, mas eu não tenho nada a ver com a promessa que o senhor fez. Você quer obedecer e quem dança sou eu. Talvez, querido, Abraão tenha tido que ter amarrado o filho para colocar no altar. Talvez o menino falou: não, eu não vou, que isso, é doido? Não vou. E o pai teve que dar um mata-leão nele, sem querer, sabe aquele mata-leão sem querer? E já amarra. Filho, sinto muito, mas não tem jeito. Às vezes nós vamos ter que tomar atitudes que contrariam completamente a lógica para obedecer a Deus. É como dízimo e oferta, querido. Qual é a primeira atitude nossa?
Fazer conta. Aí você olha, não vai dar. Sem dizimar já não dava, imagina se eu dizimar. Depois eu oferto, faço alguma coisa, a hora que sobrar eu... Senhor, a hora que sobrar, o Senhor vai ser o primeiro. A gente tem que tomar atitude de fé, muitas vezes, para ver o sobrenatural acontecer. Amém? Eu não era dizimista. Durante uns 12 anos eu não fui dizimista. Até que eu entendi. Era daquele jeito, fazia um mês, aí ficava 6 meses sem, aí fazia de novo. Não, agora vai. E não ia. Aí dava uma oferta, achava que estava substituindo o dízimo. Não, mas eu dou uma oferta, pô. Ficava naquela barganha com Deus. Até que o Espírito Santo falou comigo. E depois que ele falou comigo, queridos, a minha vida financeira mudou completamente. Completamente. Eu nunca consegui ter cartão de crédito, quando tinha era de R$300, R$200. E ainda assim, às vezes, não conseguia pagar. Cheque, quantos cheques devolvidos eu tive que pagar depois para o banco? Hoje, eu não sou rico, não mudou muito a minha vida financeira, mas eu tenho paz financeira, amém? Tenho tranquilidade nessa área. E eu tenho plena convicção que é fruto do dízimo, que eu sou fiel. Abraão tomou uma atitude, para muitos, doida, louca. Às vezes a gente tem que fazer coisas para Deus que vão nos surpreender ou surpreender alguém. É, às vezes, fácil você dar dízimo daquilo que você ganha, mas imagina você recebendo uma herança de 1 milhão. É 100 mil reais. É muito dinheiro. Receber uma herança de 10 milhões. Um monte de crente faz fezinha, né? Vai lá, joga na Sena, na Loto, não sei aonde. Cada um. Você quer saber se é de Deus? Vai lá e joga uma vez só. Se for de Deus, você ganha. Se não for, você não joga mais. Não ganhou aquela vez? Não é para você ganhar. Mas eu sei que tem muita gente que joga. Mas imagina você ganhando esses prêmios acumulados aí que aparecem na televisão, de 40, 50 milhões. E você tem que chegar aqui e falar assim, pastor, passa o Pix da igreja aí. Tenho que fazer um Pix aí de 5 milhões. Será que você faria? É quase isso que Abraão fez. Se ele contasse para alguém ia falar, você é doido, cara, você vai matar o seu filho. Não, mas Deus pediu. Que Deus? Você é louco, isso não é Deus, não. Tem coisa que você vai ter que passar sozinho com Deus. É você e Deus, porque Deus quer testar a sua identidade e a sua fidelidade. Amém? Filipenses 3,7, a Bíblia diz assim, o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Olha que interessante, ele não diz assim, foi Paulo que escreveu isso, amém? Ele não diz assim, eu ganhei tudo, Deus vai me dar tudo, e se Ele me der tudo, o que eu tenho eu considero nada. O que eu já perdi, eu considero perda. Não tem problema. Não, ele diz assim, olha, eu considero perda tudo que eu tenho. Considero tudo como perda. Se comparar à suprema grandeza
de ter conhecido a Cristo. Não é o que Ele me deu, não é o que Ele vai me dar, não é o que Ele pode me dar. Eu considero perda tudo isso só de ter conhecido a Cristo. Isso nos mostra o quanto confiamos em Deus. Quando você confia 100% em Deus, Ele cuida, Ele protege, Ele provê, Ele salva. Mas às vezes, é só isso que nos aproxima de Deus. O que podemos ganhar, o que Ele pode nos dar. E aqui Paulo, em Filipenses, diz que tudo para ele é como se fosse esterco, comparado a ter conhecido a Cristo. Feche os teus olhos. Eu quero te fazer algumas perguntas para que você reflita no teu espírito. Quais têm sido os teus altares? O que você tem celebrado e sacrificado ao Senhor? O que tem sido ou quem tem sido adorado nos seus altares? Deus? Você? Ou alguém? Ou alguma situação? As suas vontades? Deus ou os teus sonhos? Deus ou os teus planos? Deus ou os teus anseios ou qualquer outra coisa ou pessoa? O nosso coração, queridos, é um altar. E a Bíblia diz em Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. O que você tem valorizado? O que você tem tido como um tesouro para você? Isaac, talvez era o tesouro de Abraão, e ele teve disposição para sacrificá-lo. Ele teve disposição para destruir aquele altar que estava em seu coração, pois sabia que o altar ao Senhor era infinitamente maior. Construir ou destruir altares estará intimamente relacionado à forma em que você vive, quais são as suas prioridades, quais são os seus tesouros. O resultado daquilo que construímos ou destruímos enquanto caminhamos a estrada da vida, mostra quem é o nosso Deus e quem governa a nossa vida e o nosso coração. Viver é construir e destruir altares. Resta saber a quem. Não é uma tarefa fácil, mas é possível. Esses altares apontarão sempre para quem é o seu Deus. Que você possa, através do Espírito Santo, entender quais são os altares que você precisa construir e quais são os altares que você precisa destruir. Quais são os altares que você tem levantado para você mesmo, ignorando completamente o que Deus tem mandado e orientado a sua vida. Talvez nesta noite Deus te mostre alguns altares que você precisará destruir. Que o Espírito Santo te mostre. Eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez, pela segunda vez. O primeiro altar que nós construímos no nosso coração é reconhecermos que Cristo aceitou o altar da cruz em nosso favor. Reconhecendo que Ele se sacrificou por mim, eu o aceito como meu único e suficiente Salvador. E a única forma que você tem de fazer com que esse Deus se envolva com a sua vida, se envolva com as suas dores, seus problemas, seus sonhos, seus desejos. Então eu quero te convidar, se essa é a sua vontade, que esse Deus se envolva contigo,
Que você comece nesta noite a construir um altar a Ele. Que você levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Eu não quero que você mude de religião. Eu quero apenas que você dê uma oportunidade para esse Deus encontrar um lugar no seu coração para construir um altar a você. Um altar de adoração, de gratidão, onde você possa fazer uma aliança com Ele. Você vai repetir comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a Tua palavra, eu recebi a Tua palavra, e eu te peço, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, pois eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, eu apresento a Ti essas pessoas e te peço, Senhor, que elas venham ter aliança contigo, que elas venham ouvir a Tua voz, receber revelação do céu, que elas venham cada dia mais ter intimidade contigo, buscando, Senhor, conhecê-lo cada dia mais, buscando, Senhor, a construir altares a Ti e destruir altares que têm sido, Senhor, maldição em suas vidas, que têm feito alianças, Senhor, das quais o Senhor não aprova. Que elas venham entender, Senhor, o verdadeiro propósito de suas vidas e caminhar dentro desses propósitos, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, glorifique a Ele. Glória a Deus. Que nós possamos construir altares ao Senhor todos os dias. Fiquem de pé, vamos adorar o Senhor. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. E as escamas